Pronto, agora sim, de fato. Primeira coisa que eu vou falar hoje que me perguntaram é assim, mas Tolkien pensou em tudo isso? Não. Tolkien não pensou em tudo isso que ele escreveu, ele pensou na história, no simbolismo não. Por quê? Vejam, se nós encontramos uma pessoa, vou jogar as cartas pro alto. Se nós encontramos um adolescente de 19 anos na Unesp, cursando jornalismo, se encontramos essa pessoa na rua, como é que nós sabemos que essa pessoa é de esquerda? Ela vai estar vestida como tal. Ela mostrará ser de esquerda. Mesma coisa quem é católico. Um bom católico, ele não tem que mostrar que é católico. As pessoas notam que ele é católico. E Tolkien era desse jeito. Tolkien era de comunhão diária, de levantar 4 da manhã, levantar a gurizada, colocar todo mundo sabe aquelas bicicletas que vai a família inteira na mesma bicicleta, aí fica o pai na frente e a mãe atrás? E os filhos no meio? Então, Tolkien era de pegar a gurizada, colocar ali, pegar a bicicleta e ir pra missa, de manhã cedo. Tolkien, acho que ele tinha 4 filhos e uma filha, se eu não me engano. Ou 3 filhos e uma filha, alguma coisa assim. Vida saudável. É uma vida maravilhosa. Você dorme 8 da noite, acorda 4 da manhã, vai pra missa, aí depois eles voltam pra casa e ele vai pra universidade. Tolkien trabalhava em Oxford, era professor lá. Era um bom emprego, viu? Na época, até antes de Harvard começar a crescer no fim do século passado, Oxford era a melhor universidade do mundo. As 3 melhores do mundo sempre foram Oxford, Harvard e Cambridge. Sempre disputaram essas três qual seria a melhor do mundo. Na época era Oxford. E vou usar o exemplo que Padre Paulo utiliza. Imagine um jogador de futebol. Imagine que ele vai bater o pênalti que vai ser decisivo. Se marcar o pênalti é gol que vale título. Vai ganhar a Copa do Mundo se fizer aquele gol. O cara que vai lá bater, ele tá prestando atenção na torcida? Tá prestando atenção no grito, no barulho que tá no estádio? Ele tá pensando como que o ralado no joelho? Tá pensando na sede que ele não tá pensando em nada disso. Qual é a única coisa que ele tá pensando? Na bola. E, é. É só ele e a bola. Ele só tá pensando nisso. Como é que eu vou chutar direito? Mesma coisa um escritor. Quando um escritor senta para escrever, vamos usar um exemplo poético, né? Algo que seja bonito. Imagine que ele pega uma pena para escrever. É só ele e a pena. O Tolkien escreveu tudo à mão, viu? 300 e tantas páginas do Hobbit, mais 970 do Senhor dos Anéis escritas à mão. Caneta de tinteiro. Não era máquina de escrever, não. Então, sem preguiça nós de fazer redação de texto, pelo amor de Deus. Produção de texto, né? Redação já é um texto, desculpe. Então, quando o escritor ele vai elaborar um texto, ele só pensa nele e no texto. O texto está exprimindo o que ele acha sobre o assunto. Por exemplo, se eu quero saber como uma pessoa realmente pensa, eu peço para ela responder. Por exemplo, eu quero saber qual é um bom católico. Se eu quero saber se ele é um bom católico ou não, é só se fazer umas perguntinhas básicas. Se apoia isso, se é contra isso. O que ele apoia e o que ele é contra. É, fechou, acabou ali. Você chega num bom católico. Você só pergunta assim: apoia aborto? Se ele falar que é, pronto, já não é bom católico. Dependendo da pergunta, você já descobre na primeira. Mesma coisa o escritor. Tolkien era muito católico. Então, o texto ele está permeado de coisas católicas. Bom, agora vamos voltar para a história. Vocês se lembram de onde nós paramos semana passada? Quem participou da aula semana passada ou quem assistiu a aula gravada de semana passada, nós paramos com o Bilbo indo dormir.
teve a festa na casa dele, aquelas canções, aqueles poemas, e nós encerramos o capítulo com o Bilbo indo dormir. O início do segundo capítulo, o Bilbo acorda e não tem mais ninguém na casa. Os anões já saíram em viagem. Só uma coisa também, pessoal, tenta abrir a câmera, porque senão fica muito mecânico. Eu me sinto falando só com um monte de telas. É ruim. Deixa, aproxima um pouco mais a gente. O Bilbo acorda e todo mundo já foi embora. Tá só ele na casa dele. E ele acha que aquilo foi um pesadelo. Mas ele descobre que não é um pesadelo, porque ele chega na pia da cozinha. O que que tá na cozinha? Na hora que ele vai tomar café da manhã. Vamos ver quem leu mesmo. Quem lembra o que estava na cozinha quando o Bilbo acorda de manhã no início do segundo capítulo? A Carta dos Anões? A carta estava na lareira. Foi quase. Na pia da cozinha estava a louça suja de 15 pessoas. 14, né? O Gandalf não tinha chegado ainda. Oxe, agora eu entendi. Pegar galinha. Desculpa dar risada, que foi muito espontâneo. Regiane, pode falar. É, o Isaac. É a Regiane. louça, por acaso? Isso, é a louça. É a louça suja de 14 pessoas. Nós vamos ver daqui a pouco que a história se desenvolve assim. Ele vai, lava toda a louça suja, deixa a cozinha limpa. Depois ele vai varrer a casa. E quando ele tá varrendo o... Não é... Fugiu não agora. O sopé. Quando ele tá varrendo, tirando o pó do sopé da lareira, ele encontra a carta. Mentira, ele não varreu coisa nenhuma. Ele foi tomar café primeiro. Quem mostrou pra ele que a carta tava lá era o Gandalf, que chegou ali umas 10h30. 10h30. Na carta estava escrito que os anões estariam esperando por ele em Beirágua, uma cidadezinha, uma vilazinha a alguns quilômetros dali, às 11 em ponto, ou seja, ele teria meia hora. E o Bilbo, quando ele termina de ler a carta, que era uma carta grandinha, né? Imaginemos, já eram 15 para as 11 da manhã, ou seja, ele tinha 15 minutos. Ele não conseguiu pegar dinheiro, não conseguiu pegar lenço de bolso, não conseguiu pegar roupa extra. O filme mostra o contrário, né? Chega o Bilbo lá com um monte de mochila, bastão de caminhada e roupa. O filme exagerou um pouco, porque o Bilbo, o que que ele faz? O Bilbo, ele pega as chaves, dá pro Gandalf e sai correndo. Só isso. Ele pega a chave, dá pro Gandalf e sai voando. No filme só mostra que ele esqueceu o lenço. Exatamente. Ele não pegou nada. E aí, quando ele chega em Beirágua, quem é que estava aguardando o Bilbo? Quem se recorda? Do Balin Balin. Só o Balin. O Dwalin estava com os outros. Mas foi quase, foi bom. 50% da Ó, resposta. Ei, João, não tá lendo o livro, que feio. É que eu tô confundindo com o filme. Na hora que você perguntou da louça, eu falei, mas no filme eles lavam a louça. Faz tempo que eu li o capítulo que a gente tá estudando, Eles aí eu tô lavam, lembrando. eles lavam a louça do jantar. Esse pedaço é verdadeiro. A louça do café eles não lavam. Agora vejam, que simbolismo nós podemos tirar disso aí? Para quem não participou da aula semana passada ou não viu a gravação, eu recomendo que se veja aquela gravação, tá bem? Aquela gravação é a anterior, as duas anteriores. Há como nós fazemos simbolismo da coisa, ou seja, a gente olhar para a história e interpretar. E tem como nós olharmos para a história e só ver a história. Por exemplo, tem como eu pegar o livro do Hobbit e ler o livro inteiro e só ler a história do Hobbit. Tem como eu ler o livro do Hobbit, o livro inteiro, não mudar a história e compreender um monte de ensinamentos que estão ali escondidos. Então, recapitulando, o Bilbo lava a louça suja, senta para tomar café, o Gandalf dá a carta para ele e ele chega em cima da hora. Quando ele chega em Beirágua, o relógio bate 11 horas. O que nós podemos tirar
disso aí. Antes de nós sairmos da missão, antes de nós queremos evangelizar, antes de nós queremos ir lá, converter os outros, antes de nós queremos tirar o cisco do olho dos outros, o que nós temos que fazer? Limpar a nossa casa. Limpar nossa casa por dentro. Ou seja, antes de eu querer lá ensinar moral para os outros, eu tenho que abandonar os meus pecados antes. Porque senão eu fico que nem um fariseu. É essa simbologia de limpar a louça suja e varrer a casa. Ou seja, antes de você ir lá e apontar o dedo na cara do outro, por que você não muda? E ainda mais, o Bilbo, como eu falei na aula passada, no início do livro ele representa o católico mediano, o católico de IBGE, católico que não faz o que deve. Então, ele está atrasado. O que esse atrasado significa? Você perdeu anos. Quando você ainda era um péssimo católico, você perdeu anos. E agora você tem que correr contra o tempo. Você tem que correr contra o prejuízo, meu amigo. E aí? Ele é recebido por Balin. O que nós podemos ver? Quando nós limpamos tudo que a gente tem que limpar dentro de nós, a gente corre contra o tempo para ser bom católico. Nós somos recebidos por um aspecto. Geralmente, quando nós... Talvez hoje não, porque a juventude católica está crescendo muito de novo, mas até uns anos, quando alguém se tornava católico, qual era a classe de pessoas que acolhia esse novo integrante? Era tudo senhorzinho de idade. Hoje, chegou uma pessoa que não era católica, o padre falou que vai lá ver com o grupo de jovens, vai lá no grupo dos acólitos, que eles vão te ajudar. Antes, não, vai lá com os ministros, vai lá com os senhores de idade, Galinhas do grupo de oração. as senhorinhas do grupo de oração. Antes era desse jeito, e eu lembro disso porque eu vim de cidade pequena, eu era muito apegado com a minha avó, então era costume, às vezes, a minha avó ir no grupo de oração e me levar junto. E aí eu presenciei, às vezes, algumas cenas que, por exemplo, chega uma pessoa que não é católica, as velhinhas estão lá rezando o terço, a pessoa entra ali na igreja sem fazer nada, e as velhinhas vão e chamam a pessoa, sabe? Eu presenciei isso algumas vezes. Isso há uns 8 anos, eu acho. De lá para cá, as coisas mudaram. Ainda bem. Por quê? A juventude católica cresceu muito. E podemos dizer que em dois lugares, principalmente, América Latina e África. Por exemplo, vocês sabiam que na França, os católicos representam, se eu não me engano, 15% da população, né? E desses 15%, o número que é católico fiel, um bom católico, é menor ainda. Enquanto que na África, em 10 anos, nos últimos 10 anos, ou seja, entre 2014 e 2024, o número de católicos na África cresceu como se tivessem sido passados 70 anos. O número de católicos na África cresceu 7 vezes. E no Brasil é interessante por quê? O número de católicos foi descendo. Eu até salvei um vídeo, depois posso enviar no grupo. Década de 40, nós éramos 95% da população. Década de 60, 90 e pouco, 93 eu acho. Década de 80, 70 e tanto. 2000, nos 60 e poucos. 2010, 50%. Hoje, os católicos representam 47% do Brasil. Mas nós ainda estamos falando dos católicos que não são bons católicos. Daquele católico que só vai na missa e não reza o terço. Comunga uma vez na semana, confessa antes da Páscoa ou antes do Natal, e para ele tá bom. Mas
O que é grupo católico crescendo nesse país é um negócio assustador. Por exemplo, todos aqui conhecem Padre Paulo, certo? Padre Paulo em 2020 e... Hoje estamos em 24. Em 2022, mais ou menos, o Padre Paulo tinha umas 900 mil pessoas que o acompanhavam. Hoje ele está chegando nos 2 milhões. Talvez já tenha até passado. Ou seja, é muita gente. Se a gente pegar 2 milhões, é 0,5% do Brasil. Só que é um 0,5% bem instruído. É um 0,5% que é bom católico. Então, tem esse porém. Se Tolkien escrevesse hoje, talvez, professor Felipe, eu citei só Padre Paulo, tá bom? Tem muitas outras iniciativas que estão surgindo. E bom, o Bilbo, ele chega bem no horário. Quando ele chega na cidade, o relógio bate às 11 horas. Qual simbolismo nós podemos tirar disso aí? Lembra que o Bilbo estava numa corrida contra o tempo. Pode falar, João. Não sei se está certo, minha experiência é apenas minha. Porque algumas vezes a tentação que eles vem, pô, mas é claro que eles têm que estudar e limpar nossa casa, mas os católicos precisam ser convertidos hoje. Se eu esperar para amanhã até limpar minha casa, vou perder o tempo. Mas não, se a gente limpa a nossa casa com paciência, segundo os desígnios de Deus, a gente chega na hora certa. Mais ou menos, uns 80% da resposta. O Bilbo chega exatamente na hora, assim, tipo, ele colocou o pé na cidade, bate às 11 horas, você correu contra o prejuízo e chegou bem a tempo de fazer a tua parte. Por quê? A história da conversão de cada um é particular a cada um. Mas, ao mesmo tempo, não existe hora para conversão. A tua hora vai ser a tua hora, que seja o mais cedo possível. Mas ainda assim será a tua hora. Santo Agostinho foi com 30 e tantos anos. Enquanto que, por exemplo, São Tarcísio foi ali com uns 7, 8 anos. Então, a tua hora é a tua hora. Só isso. Deus está ali te esperando o tempo todo, mas corra contra o prejuízo. O Bilbo, ele só chega em Beirágua, ele só chega a tempo. Por quê? Porque ele se apressou, ele correu contra o prejuízo dado. E o Bilbo, coitado, até o Bilbo chegar em Valfenda, vou dar uns spoilers de vez em quando. Até o Bilbo chegar em Valfenda, ele vai ser muito humilhado. Muito. E depois vai ser humilhado também. Muito, coitado. O cara chega, ele recebe o pior pônei, ele recebe o pior casaco, o pior gorro, o pior cachecol, e é o que come menos. Aquilo para ele é humilhante, extremamente humilhante. O que nós tiramos disso? Qual foi o motivo que levou o Bilbo a aceitar a missão? Se recordam? O motivo que levou o Bilbo a aceitar aquela missão foi quando ele está lendo a carta de Thorin, ele se lembra do que aconteceu na noite anterior. Ele se lembra daquelas belas canções, daquela bela conversa, dos novos amigos. Ou seja, é a mesma coisa da Igreja Católica. Os anões aqui representam muito bem a Igreja Católica. Se você não está entendendo o que eu estou falando, volta lá, vê a aula da semana passada, porque expliquei bem lá. Como é que a Igreja Católica te chama à conversão? Ela vai lá, te faz o convite. Você aceita o convite. Você experimenta um pouco do céu. E depois ela vai embora, você que tem que ir atrás. Porque ela faz o convite e respeita a tua liberdade. Se você não quiser, ela se entristece, mas não faz mais nada. Não quero dizer que não faz mais nada com sentido de indiferença. Ela ainda vai correr atrás da tua conversão, mas ela não vai te forçar. Isso é importante. Então, o Bilbo, ele provou o céu na noite anterior. E no dia seguinte foi isso que o fez correr contra o tempo. Deixa eu ver a dúvida aqui.
Giovana, o acesso à aula gravada está na descrição do grupo lá no WhatsApp. Você aperta lá no grupo, entra na descrição, vai estar o link com acesso lá. Então, pessoal, nós chegamos à conclusão de que, veja, isso acontece com todos nós. Nós recebemos o convite para a conversão, nós aceitamos. Nós temos experiências maravilhosas com Deus, no início. Depois vem a fase da humilhação. Porque quando você é recém-convertido, você é muito humilhado. Muito. Não sei se os menores aqui, por exemplo, a Isabela, a Giana, Clarice, quantos anos tem? Não consegui te ouvir, mas talvez até Clarice, acho que os mais velhos, sim. Quando a gente dá o passo para se converter, a gente é muito humilhado. É um nível, assim, que a gente fala assim, Deus, é proposital isso aqui? Então a Clarice já passou por isso também. É proposital essa humilhação toda ou o senhor que tá deixando? Tipo, o senhor quer que eu seja humilhado ou o senhor tá só deixando? Por Eu quê? não lembro de ter passado por isso, Isaac. Então você já teve uma conversão quando era bem pequeno. Eu, particularmente, minha conversão foi mais recente, assim, entendeu? Pode falar, Giovana. Mas, de certa forma, o sofrimento é algo bom, né? Sim, não tô falando que é ruim. Por que que essa humilhação acontece? Ah, Porque lá no mundão, o teu orgulho era extremamente alto. Quando você entra na igreja, meu amigo, ela fala assim, beleza, mas aqui dentro você tem que ser humilde, amigo. Você tem que ser humilde, parceiro. Então, você vai levar tapa na cara o tempo todo. Você vai estudar, leva tapa na cara. Pode, fica à vontade. Você vai estudar, leva tapa na cara. Vai ouvir o humilha do Padre Paulo, leva tapa na cara. Que nem aquela senhorinha no vídeo da Canção Nova. Acho que todo mundo deve ter visto esses dias. Viram? É uma pregação antiga do Padre Paulo na Canção Nova. aquela que, do padre Paulo Ricardo? Ah, sim. Ele fala assim. Ele fala assim: se você não quer ir para o céu, se você não se esforça para ir para o céu, tudo bem, não tem problema nenhum. O teu lugar no inferno tá garantido. Aí nisso a câmera pega bem a senhorinha, ela tava assim. Aí ela muda assim de reação, foi instantâneo. Eu racho toda vez que eu vejo esse vídeo. Esse ainda não vi, Se eu não. achar, eu mando no grupo. É muito cômico. Eu tenho salvo, depois eu mando. Isso, me manda pra mim. Nossa, vai ser bom, vai ser bom. Por favor, manda, eu quero muito ver de novo. Eu perdi o vídeo, eu quero muito ver de novo. Tem aquela do padre Paulo Ricardo excomungando os outros padres, né? Seus hereges. Nossa, isso aí é Aquela bom. lá, Isso aquela aí lá é de bom dar um também. arrepio na costela. Isso aí foi na Catedral de Cascavel. Um amigo meu tava assistindo presencial essa palestra lá. Entendeu? Bom, voltando aqui. Esse período de humilhação serve para isso, para você baixar o ego e aceitar as regras da igreja. Então você vai estudar, você leva lapada na cara. Você vai ouvir homilia, leva lapada na cara. Você vai querer ajudar em alguma coisa na igreja, leva lapada na cara. E os irmãozinhos que também não são tão convertidos assim, eles ficam te julgando. Isso talvez é o que mais dói. Muitas vezes já se converteram até. Por exemplo, alguém aqui já viu o filme de São Felipe Neri? Deixa eu ver. 1, 2, 3, 4. Eita, já esqueci quantas vezes já. Tem aquela cena na segunda parte do filme, que quando o rapaz, o meio-filão, ele se converte, os pais da moça ficam acabando com a vida dele. Tem muito católico que é desse jeito. É católico, vai na missa, se confessa, mas fica difamando os outros pelas costas. Isso é dolorido? É porque já aconteceu comigo também. Não é legal. Por que que Deus permite tudo isso? Porque ele quer testar se você está indo atrás dele só por interesse. Ou seja, você está indo atrás dele porque você quer um milagre, se você quer uma graça, se você quer provar o céu de novo, ou se realmente, de fato, você o ama e está indo atrás dele porque quer ficar próximo dele. E ainda assim você é menor que os outros. E quais as duas coisas que você precisa nesse momento, pós-conversão? Humildade e coragem. Por quê? Humildade para aceitar o tapa na cara
e coragem para falar assim, eu não quero mais levar tapa na cara, então eu vou ser santo de uma vez. Se eu levar tapa na cara é por Cristo e não pelos meus pecados. E memória também, não é? Oi? E memória também. Exatamente. Quem tem memória boa sofre. Não, fala que uma das coisas que você tem que ter nesse início é memória. De onde você Ah, partiu, de onde você quer chegar e do que Deus, do amor de Deus, todas essas questões. sim, sim. Você Não se comentou perde no do meio do Felipe caminho. Neri, né? Eles falaram que o meio vilão era culpado de assassinato, né? Assassinato. Aí meu irmão com meu pai racha o bico toda vez que o padre vai lá. Eles assistiram milhões de vezes. Mas toda vez a mesma coisa. Racha o bico na hora que o padre pede pra eles lá, dê pela galinha pelo resto da cidade inteira. E depois que ele chega lá com a galinha depenada, ele fala que vai fazer o frango. E é pra ele buscar todos os penas pra fazer um travesseiro. Sim, eu lembro desse pedaço. Aí eles olham com uma cara de, tipo, como assim? Eu joguei a pena no meio do abismo, você vai pedir pra eu voltar a buscar? E bom, pessoal, muitas vezes, muitas e muitas e muitas vezes, nesse processo de conversão, a gente tem saudade do pecado. A gente pensa em voltar atrás. A gente fica que nem o Bilbo, que fica pensando o tempo todo, eu queria a minha lareira, eu queria minha poltrona, eu queria os meus livros. A gente fica muito tempo assim. E bom, vamos seguir com a história. Quando eles saem em jornada, então, tem um momento que o Gandalf vai embora. Se lembram disso? Tem um momento da viagem que o Gandalf deixa eles sozinhos. E aí, o Gandalf, como eu falei semana passada, ele representa a sabedoria antiga. Sempre que eu me referi à sabedoria antiga aqui, tenham em mente filosofia grega, código romano e moral católica. Essas três coisas em mente. Então, se falei de sabedoria antiga, filosofia grega, código romano e moral católica. Código romano é o quê? As leis romanas. Só isso. E bom, quando nos afastamos dessa sabedoria antiga, os problemas surgem. O Bilbo, ele vai ver os trolls. Lembram desse pedaço da história? Ele vai ver os trolls. O que que tinha lá? E o Bilbo foi uma tarefa que foi dada a ele, ou seja, uma tarefa de dentro da igreja ou da nossa casa, da nossa conversão, que é nossa. E a gente, todo cabeça dura, a gente se afasta da tradição, se afasta dessa sabedoria, acha que dá conta do recado sozinho. A gente chuta o balde. A gente não consegue. O Troll vai lá, pega a gente, pega o pessoal, a gente causa um problema pra gente, causa um problema para os nossos irmãos de caminhada, para a nossa família, e a única pessoa que é capaz de resolver o problema é justamente a sabedoria antiga. Nossa, mas não é Jesus Cristo? Ô, meu amigo, Jesus Cristo é a encarnação da sabedoria. É a mesma coisa. Pode falar. Zé, agora uma dúvida. É uma coisa que me chama muita atenção, tanto quando os meus irmãos estavam lendo, quanto agora quando eu estou lendo. É a questão da carteira do Troll. O Tolkien disse que ele é um demônio. Qual seria o simbolismo disso? Olha, o Tolkien, nessa hora, ele pode estar tanto chicoteando o capitalismo liberal, como ele pode estar fazendo uma breve referência a São Paulo, porque tem uma carta de São Paulo que ele fala que todos os problemas do mundo surgem por culpa do dinheiro. O que, se nós formos analisar, é verdadeiro. E olha que São Paulo, gente, ele escreveu isso no primeiro século. Se passaram 2000 anos desde então e ele estava certo. Então, podem ser essas duas coisas, entendeu? Ah, entendi. Faz sentido mesmo, porque a carteira meio que dialoga com o Bilbo e tem todo aquele negócio. Daí depois que o Troll pega o Bilbo. Coitado do Bill nessa hora. O Bill nessa hora é quando a gente vai nas boas intenções querer ajudar, atrapalha e cria um problema. Entendeu? E aí, depois que eles matam os trolls, que os trolls morrem, eles vão pro covil dos trolls. O que, que nós podemos compreender aqui em covil dos trolls? Nesse covil, eles pegam alguns baús com ouro, uns baúzinhos com ouro, prata, joias e tal, e algumas espadas, 3 espadinhas. Quem lembra do nome delas em élfico?
Glamdring e Orcrist? Glamdring e Orcrist. Isso, a terceira não perdeu seu nome. O que nós podemos ver aqui? Esse mundo antigo, esse esconderijo de trolls, podemos dizer que é o mundo antigo. O mundo da Grécia antiga, do Egito antigo, de Roma antiga. Por quê? No mundo antigo tem mais coisa ruim do que coisa boa, concordam comigo? Tem mais coisa que não presta numa caverna de troll do que coisa que presta. Só que se você vai lá do lado de Jesus Cristo, se você os trolls representam o quê? Demônio mesmo, tá bom? É demônio mesmo. Se você se você os demônios e também os péssimos frutos do paganismo, também podem se classificar assim. Só que quando você vai vasculhar o mundo antigo, vasculhar essas heranças pagãs, junto com a Igreja Católica, junto com essa sabedoria antiga, você encontra coisas que ajudam. Coisas que te ajudam na defesa e coisas que te ajudam no ataque. Que coisas seriam essas? Você encontra a filosofia grega, você encontra a matemática egípcia, você encontra as leis romanas, porque os povos antigos eram pagãos? Eram, mas um pagão não é 100% pagão. Um pagão tem alguma virtude necessariamente. Porque para não ter virtude nenhuma, o cara tem que ser o capeta encarnado. Vejam, virtudes dos gregos: paciência, resignação, inteligência, calma. Virtudes dos romanos: bravura, coragem, resiliência, Ordem. ordem, honra. Virtudes dos egípcios: hierarquia, respeito ao sagrado, ordem, inteligência, matemática. Ou seja, você tem coisas que ajudam lá. Só que para você entrar lá, você precisa estar dentro da Igreja Católica. Porque se não tivesse Gandalf ali, o ouro não seria encontrado, as espadas não seriam encontradas. Percebem aqui essas analogias? E tudo isso, o livro não muda. A história continua igual. Alguém sabe quem são esses dois respeitáveis senhores que estão aí na foto? Um é Platão. Um é Aristóteles. Foi quase, foi quase. Aristóteles. E o outro? Júlio César. Não, é que assim, todo busto a gente lembra de Júlio César, mas esse não é Júlio César. É Cícero. Aqui eu coloquei um breve diálogo. O Aristóteles fala olá e o Cícero responde, como vai? Seria mais ou menos isso, se os dois se encontrassem. Porém, ainda assim, a gente cansa, os problemas cansam. Por mais que nós consigamos resolver esses problemas, por mais que problema de família, problema pessoal, problema na escola, no trabalho, por mais que esses problemas dentro da Igreja Católica a gente consegue superá-los, isso não significa que a gente não vai sair machucado. Por exemplo, eu já citei há 2 semanas o Rock Balboa. Alguém aqui já assistiu o Rock Balboa? Beleza, ele ganha. Mas não é porque ele ganha que ele não apanha. Ó, assim, se fosse resumir em uma frase, Ele ganha porque apanha. exatamente, ele ganha porque apanha. Se fosse resumir em uma frase, dava pra fazer assim: quem ganha sempre apanha. Dói vencer. Não é tão simples assim. Ou quem apanha sempre ganha. Não, quem apanha sempre ganha, não. Por quê? Porque quem, por exemplo, quem tá fora da igreja, É, né? sofre dos Deixa mesmos, Lutero. sofre dos mesmos problemas. Quem É, tá eu tô fora da igreja, dizendo do lado bom, né? Porque tem as pessoas que isso, fazem e merecem, né? Daquele jeito. exatamente. E aí, a gente tá exausto, a gente tá dolorido, a gente tá contundido, moído. A gente precisa de repouso.
Aonde iremos, Senhor? Como São Pedro falava. Qual é a resposta que a sabedoria antiga nos propõe? Vamos à casa da sabedoria mais antiga. Vamos para a casa de Elrond. Tá bem? O que seria essa sabedoria mais antiga? O que existe e que ainda perdura antes que a filosofia grega e as leis romanas surgissem? A lei natural, impressa no ser. A lei natural, que podemos chamar de moral católica, porque é a mesma coisa. Ou seja, tá dolorido, tá difícil, tá cansado, tá em dúvida sobre o que fazer? Amigo, você pensa, Adão e Eva fariam isso aqui no paraíso? Quer saber se algo é pecado ou não? Olha lá no Éden e pergunta: Adão e Eva fariam isso aqui dentro? Você vai descobrir a resposta. Porque se Adão e Eva eram perfeitos, então eles não fariam algo imperfeito. Pensa assim, Nossa Senhora faria, Jesus Cristo faria isso aqui? E lá você vai consultar quem deveríamos ter escutado há muito tempo. E a gente não foi por teimosia. E quando nós voltamos para essa sabedoria antiga, acontece uma coisa que eu acho fenomenal, que é o seguinte: você descobre coisas que estavam debaixo do teu nariz e você não entendia. Por exemplo, gente, eu terminei de ler O Hobbit agora na virada do ano. Era a quinta vez que eu lia. Eu já tinha parado para pensar em tudo isso aqui? Não. Por que é que eu parei para pensar? Porque eu vim aqui, sentei na mesa e falei assim: o que que eu vou falar para eles? Como é que a gente vai estudar isso aqui juntos? Eu não faço a menor ideia por onde começar. Eu falei assim: bom, já contei isso aqui lá na primeira aula, na aula introdutória. Vamos ver o que os professores recomendam. Não, porque lá no Homem Eterno tem um capítulo, pronto, já soltei o Hobbit, peguei o Homem Eterno e pronto, descobri o caminho. Eu absorvi tudo isso aqui de primeira? Não, como eu falei, é a quinta vez que eu li o livro. E só consegui entender tudo isso aqui agora. A simbologia do mapa, que só pode ser lido com letras da lua, com a luz da lua, perdão, nós podemos pensar aqui que é como aqueles problemas que a resposta está debaixo do nosso nariz. E a única coisa que nos dá a resposta, que nos mostra que é mais óbvio do que parece, é a sabedoria que vem do céu. E não é qualquer lua, hein? Não é qualquer lua, tem que ser uma lua específica. Não é qualquer No dia religião. específico, no mês específico e na semana específica. Não é qualquer igreja. É só uma igreja que dá certo. Acho que esse aqui é o último. Deixa eu conferir. Esse aqui é o último. Ô, Isaac, Oi. toda essa questão me lembra muito do caminho que o Chesterton fez, onde ele narra lá na ortodoxia. Sim. Parece muito, né? Tolkien se inspirou muito em Chesterton para escrever. E assim, nós vemos que a companhia de Thorin, ela estava muito feliz de estar lá em Valfenda, certo? Tava muito bom lá. Eles estavam como São Pedro e os apóstolos estavam lá na Transfiguração. Senhor, deixa que eu faça 3 tendas, uma para mim, perdão, uma para o Senhor, uma para Moisés e outra para Elias. E a gente fica aqui. Qual é a resposta de Jesus Cristo? Não, rapaz. Tá bom, mas a gente tem que fazer o que deve. Você tem que ir entrar em missão, jovem. Nós precisamos ir e avançar. Como é que eu vou vencer as dificuldades? Só vai, meu amigo, Deus te ajuda. É o que eu falei, se você ficar esperando, 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 você achar que tá perfeito o suficiente para ir, você não vai nunca.
E aí eles chegam nas montanhas nevoentas. Se eles vão. Vocês já fizeram uma caminhada? Já caminharam por 1 hora? Cansa, não cansa? Vocês já subiram uma montanha de 4 ou 5 mil metros de altura? É chato pra caramba. Não. Eu não subi, mas. Peraí, a Giovana subiu ou não? Ah, não subiu. Oxe, desde quando o Rio tem montanha desse jeito? Bom, é extremamente cansativo, extremamente chato, perigoso, difícil. E muitas vezes nós estamos querendo trilhar um caminho chato, difícil, perigoso, complicado, que nós achamos que é o caminho certo. E quando nós chegamos lá em cima, a gente descobre que era tudo coisa da nossa cabeça, a gente caiu numa armadilha tremenda. Quem já leu a história sabe do que eu tô falando, por favor, não fale, porque é pra semana que vem agora. Ou seja, você vai lá, se esforça, vai, rala, 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 rala. Quando você consegue aquilo parece uma conquista. Quando os anões chegam lá nas montanhas, lá no alto, aquilo para eles é uma conquista. Quando você conquista aquilo que você tanto queria, você vai e descobre que aquilo ali era uma armadilha. Era um engodo, era uma traição. Puxaram o teu tapete. Mas existem algumas coisas que são necessárias para que nós consigamos, de fato, chegar no céu. Me diga um santo que não cometeu uma escolha errada achando que era uma escolha certa. Não conta em Nossa Senhora, tá? Ela não conta aqui no exemplo. Por favor, não apelem. Me digam algum santo que a gente conheça a história. São José. Não vai pegar um proto-mártir lá, Santo Estevão. Não vai pegar Santo Estevão. A gente só sabe que ele foi apedrejado. Mal sabe dele. Pega uma pessoa conhecida. São João Batista, São José. São João Batista, muito bem. Me fala alguma coisa que ele fez de errado, achando que estava certo. Não sei também, porque a gente só conhece as coisas boas que eles fizeram. Vocês tentam colaborar. Colaborem comigo, por favor. Pega um santo conhecido, poxa, mais recente, que a gente conhece a história. Santo Tomás. Santo Tomás, poxa vida, você apelou que nem Nossa Senhora. Agora, o exemplo totalmente oposto é de uns Não escotos, né? Que devemos achou que fez orgânico. tava fazendo tudo certo e tudo errado. Vamos pegar a Santa Faustina, que mandaram aí no chat. Gente, Santa Faustina, ela ia no baile, achando que não tinha problema nenhum. Santa Faustina, ela trabalhou como babá, como foi uma conquista para ela aquilo, achando que não tinha problema nenhum. E no fim da conta era só uma armadilha para atrasar a vocação dela. Ou seja, ainda mais nós que não conseguimos ser santos desde o começo, temos que nos converter agora, enquanto nós temos tempo, ainda mais nós, muitas vezes conquistamos as coisas e descobrimos que era armadilha. O exemplo maior disso é de uns escotos, né? É. Esse slide aqui eu deixaria para a semana que vem, mas como tá dando muito certo com o assunto, eu vou falar e no decorrer dessa semana, quando vocês forem lendo, vocês vão entender do que eu estou falando. Oi, Exato, desculpa antes de eu sair do tema das montanhas, só uma dúvida. Qual será a relação com as montanhas nevoentas do Hobbit com Caradhras do Senhor dos Anéis? Seria basicamente a mesma linha de que eles estão achando que estão no lugar certo, aí quando tem uma reviravolta, eles acabam chegando no lugar certo de fato. Descobre que exatamente, porque os Senhor dos Anéis eles vão tentar passar ali por Caradhras e eles não conseguem. Tá errado. E no Senhor dos Anéis isso é ainda mais óbvio porque Caradhras era o lugar mais seguro. Era perigoso? Era, mas era o lugar mais seguro, logicamente. Entendeu? Entendi. Muitas vezes a lógica humana tá errada. O lugar certo era o lugar do sacrifício do Gandalf. Exatamente. Eu vi uma brincadeira uma vez que o Gandalf mandou todo mundo embora na ponte de Khazad-dûm para ele solar o Balrog
obter todos os pontinhos para evoluir e ele evolui sozinho. Quando eu vi isso aí, dei muita risada, cara. Bom, vamos continuar. E nesse meio nosso de conquista, achar que tá fazendo a coisa certa, a gente cansa também. E a gente acaba nos distraindo. A gente nos distrai com os problemas, a gente nos distrai com o futebol, com frivolidade, a gente nos distraímos com batalhas de pedra, ou seja, problemas mais sérios ainda. E nesse meio tempo todo, a gente vai onde nunca deveria ter ido. Submundo do erro. Ou seja, nesse meio todo, você, no lugar errado, achando que tá no lugar certo, você vai acabar pecando. Inevitavelmente. Se não pecar, foi uma graça enorme que Deus te concedeu para aquele momento. E aí a gente chega nessa caverna. Que caverna? Não sei, vocês vão ler depois. Eu tô dando spoiler, falei que nesse curso ia dar bastante. E aí a gente chega, nós chegamos nessa caverna, como os anões chegaram, e nós achamos que somos senhores. Os anões chegam e falam assim, uma caverna boa, não tem problema nenhum, vamos pegar ela pra gente por essa noite e acabou. Isaac, Oi. eu não entendi essa parte. Acabamos por nos distrair. Problemas, futebol. O futebol aqui, infelizmente, o brasileiro ele dá mais atenção pro futebol do que ele deveria. Por exemplo, se eu pergunto para um flamenguista os últimos anos que o Flamengo foi campeão, ele vai me dizer em ordem cronológica. Qual título, Sim. quem pegou, qual gol tomou, com quem foi. Agora, se eu pergunto para a mesma pessoa qual foi a leitura da missa do domingo passado, ela não vai lembrar. Nossa, isso eu não lembro, eu não lembro. Eu não lembro. Eu não lembro. Entendeu o que eu tô querendo falar? E não é só contigo, é comigo também. Se me perguntar, eu vou lembrar cada título dos últimos 10 anos. E não vou lembrar o que eu li ontem. Ou seja, é tudo questão de disciplina. Tem problema com futebol? Não, meu amigo. Futebol é um prazer sadio, desde que não extrapole, né? Futebol é um prazer sadio. Como eu falei lá, a gente cansa. Nos cansamos de tanto problema. E nós precisamos de lazer. Sabe qual é a única criatura que aguenta o trampo 24 horas por dia, 7 dias por semana? O anjo. Por quê? Nossa, a Fórmula 1 é difícil de achar, pelo menos no Brasil. Eu não sei se você ainda está revoltada com Lewis Hamilton ou se está contente, mas tudo bem. Veja, o anjo é a única criatura que aguenta o tranco 24 horas por dia, 7 dias por semana. Por quê? Porque ele não tem corpo. Como é que ele vai cansar? Nós, meus amiguinhos, nós. Aí João Senna foi triste, isso aí eu reconheço. Nós temos corpo. Nós nos cansamos. E existe algo chamado felicidade. Pergunta: nós conseguimos alcançar a felicidade nesse mundo? Acho que sim. Sim ou não? Sim ou não? Vamos, respondam. Depende de Sim. qual grau, se for a felicidade máxima, não. Se for uma felicidade intermediária, que é ponte para a máxima, aí mais ou menos. Exatamente, cara. Professor, Nós conseguimos alcançar um pouco da felicidade. Quando nós estamos com problemas, nós queremos tirar o problema da cabeça. Por exemplo, pensa numa pessoa que trabalha segunda a sábado, das 7 da manhã às 7 da noite, no escritório de advocacia. Chega um ponto que o cara tá exausto, ele tira umas férias, vai pra praia e ele só quer saber de descansar. Isso se chama prazer sadio. O que é um prazer sadio? É a alegria que você sente em algo que não é pecado. Dormir é pecado? Não, pelo amor de Deus. Agora, se você dorme 13 horas, 14, 15, aí é preguiça. Mas dormir depois de um longo dia de trabalho não é problema nenhum. aí nem é preguiça, aí é doente. Você tá de cama. Só de cama você consegue ficar 18 horas na cama, assim. Vejam, e existem coisas que nos dão prazer, nos dão alegria, mas são pecados.
Por exemplo, por que é que os homens, principalmente, quem bebe, fica bêbado? Por que é que muitos homens ficam bêbados? Busca felicidade na bebida e exagera. Porque é bom, ele fica bêbado, o cara tá contente. Ele esquece os problemas, esquece a dor de cabeça, pra ele tudo é alegria. O sanguíneo é assim o tempo todo, né? Só que ele não bebe. Mas o cara que bebe, ele quer ficar desse jeito. Aí vem Chesterton e fala, não beba para ficar feliz, mas beba quando está feliz. Exatamente. Por exemplo, se você bebe quando você está triste, você automaticamente transmite à tua alma a ideia de que quando eu estou triste, eu preciso da bebida para ficar feliz. E aí você não vai conseguir se alegrar com outras coisas. Agora, se você faz que nem o Mary e o Pippin, que em cada festa pegam um caneco de cerveja e começam a dançar, entendem? Um momento que estão batendo na porta. Muito bem, voltei. O que vocês estão conversando? É exatamente isso. Agora vejam, existem alegrias que nos trazem prazer e não são pecado. Por exemplo, vocês estão lendo o Hobbit. Quem é que está lendo pela primeira vez? Levante a mão, por gentileza. Vocês estão sentindo uma alegria lendo o livro? Vocês estão dando risada, rachando o bico, que nem eu quando li pela primeira vez? Quando eu li pela primeira vez, cada, cada 2 minutos eu rachava o bico. Talvez vocês não estão rachando, porque tem questão de temperamento, o pessoal que é mais fechado e tal. Mas eu, particularmente, rachava o bico. É pecado isso? Não. É pecado eu ler Senhor dos Anéis? Não, é um prazer sadio. Mas é melhor do que você ler o Senhor dos Anéis, é melhor você ler o Hobbit, do que ficar assistindo novela da Globo. Que também traz prazer, também traz alegria, mas é um prazer pecaminoso. E como que funciona o pecado, o diálogo com o pecado? O diálogo do anel, como vocês verão daqui a pouco. Na aula seguinte a gente vai falar do anel, rapaziada. Aí o papo fica sério. Mas como é que funciona o diálogo com o pecado? Você fala assim, só um pouquinho, é só um pouco. Que nem bêbado. Bêbado sempre fala que não vai ficar bêbado, ele sempre fala que vai beber pouco. É só um pouco. Eu não vou ficar bêbado. Isaac, Oi. é que nem a pessoa que é viciada em jogo. No jogo, exatamente. A pessoa fala assim, 10 minutos. Quando ela vê se passaram 2 horas. Ou seja, o diálogo com o pecado é desse jeito. Você começa achando que é senhor. Você começa achando que vai dar conta de ganhar daquilo. Você começa a falar assim, não, isso aqui é só um pouco, não vou passar daqui. Quando você vê, depois que você peca, parece que caem as escamas do teu olho e você fala assim, meu Deus, eu fiz isso de novo. Ele venceu de novo. Na história, os anões achavam que eram senhores daquela caverna. Mostraram para eles que não eram. Eles são capturados. Quando eles acham que eles são senhores da situação, eles se tornam prisioneiros. E aí eles estão doidos para querer sair dali. Eles conseguem sair dali? Quem conhece a história sabe me dizer. Não. Eles não saem. Mas Gandalf, a voz da sabedoria antiga, ele pode. Ele consegue tirar, nos tirar
dos nossos apuros, das nossas enrascadas. Bom, pessoal, encerramos aqui hoje. Alguma pergunta? Antes de eu encerrar a gravação, dá pra gente conversar um pouco sobre, caso queira. Bom, então vou encerrar aqui a gravação. Nos 45 do segundo tempo, João Vitor levanta a mão, vai fazer o gol. Olha Diga. o gol. Não, vai sair do tema da aula, mas não vai sair ao mesmo tempo. É sobre o Tom Bobadil, não sei se os senhores lembram, né? Eu acho super interessante, porque eu me lembro muito do São José. São José que ele tinha um pecado original, mas que não cometia nenhum pecado atual. Tom Bobadil pôs o anel no dedo e não ficou invisível, ou seja, o pecado não tinha influência sobre ele, né? Só um adendo, enfim, uma observação. Sim, eu não tinha pensado que ele podia ser São José, é verdade. Deixa eu ver aqui, me mandaram uma pergunta. Professor, o senhor acha que tem alguma relação entre o Bilbo, quando lê a carta do Thorin, com as vocações? Olha, talvez. Talvez. Porque, assim, de certa forma, a vocação do Bilbo... O Bilbo ali, já que perguntou das vocações, eu vou falar. O Bilbo ali é aquela pessoa que meio que já sabe o que quer da vida, mas ainda está em cima do muro porque não tem certeza, ou então quer esperar que Deus mande um raio do céu no meio de uma tempestade, sai uma voz como um trovão dizendo: Maria, João, entre no mosteiro, entre no seminário. A gente acha que Deus vai É como mostrar a nossa vontade. os fariseus que queriam sinais. Aí Jesus falou para eles que os sinais já tinham sido mostrados. Exatamente. A gente, sem mais mais. Nós queremos esse tipo de sinal. Nós olhamos e falamos assim: Senhor, por exemplo, X situação, Senhor, eu quero ser padre, mas se não for por ser padre, me dá um sinal. Aí a pessoa sai assim, cai uma faixa do céu, um anjo vem descendo, entrega essa faixa para a pessoa. E na faixa está escrito: não, meu bem, você não deve ser padre. Ou então a pessoa fala assim: olha, Deus, eu quero me casar com tal pessoa, me dá um sinal. Aí a pessoa sai pela porta da casa e encontra uma rua feita de ouro, com árvores cheias de flores, um caminho de rosas. A pessoa lá na frente, no pôr do sol, acenando, falando: vamos, que eu também quero casar com você. A gente acha que vai ser desse jeito com a gente. É tipo aquele meme, não sei se vocês conhecem. Ela pediu a Deus um sinal para que se ela deveria casar ou não. Ela abre a Bíblia no livro de Naum. Então, Deus não vai dar esse tipo de sinal para você. Agora, se você é muito amigo de Deus, que nem Santa Gema, que conversava com ele, conversava com o Jaguar, aí é situação diferente, meu amigo. Eu falando aqui de uma pessoa normal, uma pessoa comum, tá bem? Nós não vamos sair e ouvir Deus falando no meio de uma nuvem, como eu brinquei. Entre no mosteiro, entre no seminário, faça isso, faça aquilo. Não é desse jeito. Mas às vezes esses sinais eles se dão por pouca coisa. Por exemplo, Dom Bosco queria ser padre, mas não tinha certeza. Ele queria alguma coisa, mas não tinha certeza disso. Ele não sabia se ele queria ser padre, se ele queria só cuidar dos meninos de rua, até que ele foi e teve o famoso sonho de Dom Bosco com 9 anos. Aquilo para ele foi um pontapé. Foi o sinal que ele precisava. Outro exemplo, Santa Rita, perdão. Santa Rita de Cássia queria entrar no mosteiro. No convento, perdão. Ele queria entrar no convento. Não pôde, teve que se casar, o marido foi assassinado, os filhos foram assassinados, ela foi e entrou de vez. Ela ficou feliz? Não, ficou extremamente triste com aquele acontecimento. Mas foi um sinal. Olha, é para você ser monja, é para você ser freira. Tem algumas vezes que esses sinais são claros. Tem outras que são coisas simples. Entendeu? Então, posso dizer que, nesse caso, o Bilbo já sabia da vocação, ir lá ajudar os anões. Ele só Era precisava de um pontapé.
Entendeu? Era tipo o sinal que Deus deu para Santa Rosa de Lima, que foi uma simples borboleta preta e branca. Professor, não sei. Oh, perdão, pode falar. Que a borboleta preta e branca, eu acho que era as dominicanas, eu acho. Aí ela entrou pra ordem. Muito bonito. Professor, não sei se você falou aula passada, mas queria perguntar. Precisamos voltar para a terra natal se é a segunda conosco. Isso, eu falei isso aula passada. Que os anões tentando voltar para Erebor, depois de ser expulso de um monte de lugar, se assemelha muito com a igreja atual. A igreja atual querendo voltar a ser o que era antes, santa, católica, apostólica, romana. E toda vez que consegue, chega perto do objetivo, vem um baita problemão e acaba com isso. Foi isso que eu falei aula passada. Mais alguma dúvida? Por nada. Não tem que ser só dúvida também, gente. Se vocês quiserem fazer um comentário, alguma coisa assim, aleatória, só conversar agora sobre o assunto, se quiser. Então, Mas, posso Isaac, perguntar uma coisa? Não, mas pode, eu tô perguntando da dúvida, pergunte. Você vai participar do PHI? O PHI hoje não vou poder participar, infelizmente. Hum, Mas a Giana vai pro PHI? Como faz assim, Giana? tempo. Como assim, Giana? Eu achei que era sua mãe que tava lá, Giana. Era Então, nós duas. era você, Giana? Meu Deus do céu. Que bom, que bom que é algo bom. Pode falar, João. uma coisa interessante também, que isso eu percebi no livro do Hobbit, é que a forma como o Bilbo ele é tocado e sai lembra muito da nossa vocação, no sentido de que ele estava lá na boa, aí vem os anões incomodam, aí ele larga tudo e vai. A gente tá na boa, Deus vem nos incomoda, entre aspas, mas ao mesmo tempo nos toca com aquelas belas canções, com aquela beleza. A gente é, digamos assim, obrigado pela providência a largar tudo e ir embora. Né? E assim, um ponto que é engraçado, que eu esqueci de citar no início. Eu fiquei com isso na cabeça o encontro inteiro que devia ter dito e não falei. Como é que o Bilbo, ele recebe o pontapé? Pela carta dos anões. Quem que entrega a carta? O Gandalf, símbolo da sabedoria antiga. Onde o Gandalf pega? No sopé da lareira que estava empoeirado, porque naquele dia o Bilbo não limpou. Ou seja, muitas vezes Deus vai falar conosco através das nossas feridas. A sabedoria antiga vai, coloca o dedo na ferida e fala assim: meu filho, é aqui que você tem que melhorar, cabeçudo. É aqui que você tem que dar o teu melhor, seu teimoso. Diga. Me lembra de uma coisa extraordinária agora. Isso é um paralelo do Hobbit e o Senhor dos Anéis. Também no Hobbit, é a jornada do Hobbit não, no Senhor dos Anéis, a jornada do Frodo começa em cima da lareira. O Bilbo tinha deixado o anel em cima da lareira também, não é? Sim, essa lareira tem história, viu? Abençoada lareira. Bom, pessoal, vou encerrar aqui a gravação então, tá bem? Tá todo mundo liberado, caso queira sair.